Tá bom, vai ter que ficar bem curtinho. Olá, gente, tudo bem? Bom dia, né? Pai do Senhor. Como vocês sabem, estamos transmitindo aqui pela página do Movimento Psicólogos em Ação, tanto pela página do Movimento Psicólogos em Ação, quanto pela página da Andapef. E vamos falar hoje sobre criacionismo e evolucionismo. Eu vou estar fazendo algumas apresentações, né, doutor Inês, vou estar fazendo a apresentação da doutora Inês, vou estar fazendo a apresentação do professor Marcos Eberlin, ela vai estar falando um pouco do trabalho que ela desenvolve e nós vamos aqui interagindo hoje, falando sobre criacionismo e evolucionismo. Ana, se você puder compartilhar, Ana já está online, né? Se você puder compartilhar nos grupos e pedir para o Madison e para o pessoal compartilhar o link, porque agora é oficial, tá certo? Então vamos começar agora, falar um pouco sobre essa ideia do que é o criacionismo, do que é o evolucionismo e pensar sobre o que seria o design inteligente, que foi a propaganda do Flyer, né? Falando hoje com uma das maiores autoridades do Brasil e por que não dizer no mundo também, que fala acerca desse ser pensante, desse ser criador, desse ser que planejou, um ser que planejou tudo e todas as coisas e sem ele nada do que existe subsistiria. A perspectiva da nossa fala ela vai trabalhar acerca disso, obviamente com um embasamento científico, com o nosso querido professor Marcos Eberlin. E eu estou aguardando ele mandar a solicitação aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Eu estou aguardando ele me mandar a solicitação aqui, o professor, para já entrar aqui ao vivo. Ele já está mandando aqui, adicionar, ele já vai entrar aí. Eu quero o celular com as informações, né? Pronto. Já está aí o professor Marcos Eberlin, já está online conosco mais uma vez, agora de maneira oficial, né? E como eu havia falado para vocês, como eu tinha dito para vocês, né? Deixa eu colocar aqui. Só um instante. Voltou ou não? Voltou, vamos ver se pega aqui. Pronto, agora. Agora tá bom, gente? Vocês estão ouvindo bem? Então, de maneira oficial, agora live, estamos aí com o professor Marcos Eber, que ontem estava em Brasília já com a reunião com a ministra. E qual é a ideia hoje, gente, dessa live, né? Qual é o objetivo de nós estarmos aqui reunidos? Eu, aqui juntamente com a doutora Inês Borges, que está aqui do meu lado e vai falar, e eu vou apresentar ela daqui a pouco também. Qual é o nosso objetivo aqui hoje? O que é que nós pretendemos através dessa live, né? Convidamos também o professor Marcos Erbel. Eu vou fazer agora a apresentação. Cadê? Tira aqui qual é a senha aí? Qual é que é a senha aqui? Eu vou fazer a apresentação aqui do professor, falar um pouco do que... O professor Marcos Erbel é presidente da Associação Brasileira de Design Inteligente, TDI Brasil, e do Discover Mackenzie, o Núcleo Mackenzie de Pesquisa, e ele coordena esse núcleo, né? O Núcleo Mackenzie de Pesquisa em ciências, pé e sociedade. Né? Ele também é pesquisador da Unicamp, já foi professor muitos anos da Universidade de Campinas. Ele recebeu aí
a gente denomina, né, como Prêmio Nobel da Química, é isso, né, professor? A da espectrometria de massas. Da espectrometria de massa. Eu não conheço sobre o que é espectrometria de massa. Eu sou psicólogo clínico, não é minha área, né? Mas ele daqui a É pouco uma vai área da falar para a química. gente na área da química, né? A minha área é psicologia, a área dele é química. E daqui a pouco ele vai estar nos explicando um pouco sobre isso também. Por que não dizer a sua filha, que agora em 2018 ganhou um prêmio nos Estados Unidos, não foi isso, professor? Prêmio Gênio Cientista. Diz que Isso filho de mesmo, peixinho, foi peixinho é, né? tubarão. Tubarão. Então, está aqui também conosco a doutora Inês Borges, aqui do meu lado, tá? Iríamos fazer uma transmissão simultânea, mas não deu certo para mandar o, o convite, né? Então, vamos por aqui. A doutora Inês, ela é mestre, ela é doutora em ciência da religião, ela trabalha com educação clássica, ela tem vários livros escritos, inclusive a última obra dela, no que diz respeito à tradução, foi República Hebraica, né? Ela traduziu um livro que tem como título República Hebraica, e é um dos títulos que ela cooperou de maneira traduziu esse livro, mas ela também tem alguns outros livros que foram escritos, né? A gente vai apresentar também, no decorrer da fala, acredito que vamos estar falando também do livro do professor Marcos Eberlin, aí o livro dele, Fomos Planejados, essa obra que já está em que edição, professor? Está na quarta edição já. Está na quarta edição. Quarta. Quarta edição, gente. Não tem nenhum ano, tem, professor? Tem 9 meses. 9 meses, gente. Sucesso no Brasil todo. Com 9 meses de lançamento já estamos na quarta edição. Mas eu queria ouvir também agora, nesse momento, né? O professor, ele é o nosso convidado. Vamos ouvir a doutora Inês. Ela vai nos falar um pouco também, falar um pouco da obra, falar o que ela pensa, o que ela entende que está acontecendo no Brasil e também do sentimento dela através desse momento que estamos aqui, através dessa live. Bom dia a todos, bom dia, professor Marcos. E a minha fala tem que ser mais rápida e antes da do professor Marcos, porque pelo protocolo, a pessoa mais importante é que fala por último, não é? A pessoa mais importante do evento é que é apresentada por último, inclusive. Então, dando essa honra para o professor Marcos, eu vou me apresentar antes dele, passamos a palavra para ele em seguida. Como o Adriano já disse, eu sou doutora em Ciências da Religião e mestre em Educação Cristã. Essa minha trajetória na área da educação e da religião sempre esbarrou com essa questão do quem criou todas as coisas, do como é qual é o ponto de partida para o conhecimento. Não existem 3, 4, 10 formas de buscar conhecimento, de entender a origem do mundo, a origem do universo. Não existem várias formas que podem ser pontos de partida para o conhecimento. Existem apenas duas, na minha perspectiva como doutor em ciência da religião. Ou nós partimos da ideia de que há um criador, ou nós acreditamos no santo acaso, né? Que o santo acaso, assim, do nada, fez com que alguma coisa aparecesse, e essa alguma coisa, que era alguma matéria, por um segundo milagre, se transformou em vida, né? Surgiu algo vivo aí. O professor Marcos me ajudou muito a compreender essa dinâmica, né? Dessa bipolaridade apenas do conhecimento. Aprendi muito com o professor Marcos em palestras na Universidade Mackenzie, em palestras, né, em eventos de educação cristã, das quais ele participou, e eu vejo como um grande cientista mesmo, não é como alguém que faz de conta, né, que dá para conciliar a narrativa bíblica com ciência. Aprendi muito, muito, muito com o professor Marcos. E vou explicar por que nós estamos fazendo essa live hoje. Durante esta semana, eu assisti um trechinho de um jornal que eu não costumo assistir, que eu não gosto de assistir, mas exatamente no trechinho que eu assisti, tinha alguém dizendo assim: a ministra Damares se envolveu mais uma vez numa polêmica
e enfatizando alguma coisa a respeito de ciência nas escolas e evolução nas escolas, etc. Me irritou profundamente essa fala, né, o início dessa chamada reportagem que dizia que a ministra se envolveu, como se fosse uma iniciativa dela, né, dizer alguma coisa depois de empossada, dizer alguma coisa que tivesse alguma conotação inadequada para o cargo que ela ocupa. Então já fiquei muito irritada com esse se envolveu, porque na verdade ela não se envolveu, ela estava sendo usada uma fala dela de anos atrás, que ela continua sustentando, é lógico, mas esses profissionais da mídia vão atrás de picuinhas, né, para comprometer as pessoas, a imagem das pessoas, ao ouvir que ela se envolveu em mais uma polêmica, dizendo algo que ela já tinha dito alguns anos atrás, ou a pessoa na televisão diz que não há referência no vídeo sobre data, mas eles sabiam muito bem que era um vídeo bastante antigo, e a polêmica era exatamente sobre o ensino do evolucionismo nas escolas. E aí trouxeram alguns personagens ditos cientistas para dizerem o que eles pensam sobre o que ela disse, mas não chamaram o nosso convidado, né? Não chamaram o professor Marcos Eberlin, que poderia dar uma palavra com muito mais consistência sobre o que é ciência e sobre esta relação entre fé e ciência. Portanto, estamos cumprindo um papel relevante para a ciência, para a fé, para a, a informar os cristãos no Brasil todo e os pais, de modo geral, cristãos ou não cristãos, pais que nem imaginam quanta bobagem os seus filhos aprendem nas escolas públicas. Aprendem algumas coisas que são chamadas de ciência e na verdade, são chamadas de a única ciência. E, na verdade, a ciência verdadeira já tem provado que muita falácia está sendo ensinada nas escolas como ciência. Portanto, professor Marcos Eberlin, agora é com o senhor, agora é com quem realmente entende do que foi criticado, né, em rede nacional, sem possibilidade de defesa da verdadeira ciência. Com você, professor Marcos. Deixa eu só fazer agregar, né, a fala da doutora Inês. O professor ele tem muita propriedade do que ele vai falar pela trajetória dele, o tanto de anos que ele vem estudando sobre isso, mas eu acho importante, professor, o senhor iniciar a sua fala definindo de fato o que é ciência. Eu fiquei muito irritado quando eu vi o ministro da ciência, né? E o ministro Marcos Pontes, ele fez um comentário que ele disse que não pode misturar ciência com religião. E aquilo me deixou muito irritado, e eu gostaria que o senhor iniciasse, eu acho que era de fato, se o senhor puder colocar isso em algum momento da sua fala, definisse o que é ciência, né? Para que pudéssemos entender bem, entendermos melhor o que é que seria ciência e qual é o embasamento científico que o design inteligente, o DI, né, pode trabalha na perspectiva de um embasamento científico. Pode... Vamos ouvi-lo. Vamos ouvir. Perfeito. Olha, em primeiro lugar, bom dia, Adriano, bom dia, Inês, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Realmente foi um episódio para ser debatido e não diria para ser esquecido, mas acho que ele vem deixar muito claro como está a situação hoje no Brasil em termos de ciência e a divulgação da ciência pela mídia. Totalmente subjetiva, totalmente defensora de uma cosmovisão naturalista. Então, foi um absurdo, seguido de absurdos e absurdos. O que a ministra Damares fez em 2013, há alguns anos atrás, enquanto não era ministra ainda, foi uma defesa autêntica, verdadeira e totalmente acertada da sua posição filosófica e teológica frente a uma teoria científica. Então, o que é ciência, né, Adriano e Inês? Ciência é a busca pela verdade. Ciência é querer saber como as coisas funcionam. E o que esse conhecimento faz? Ele dá o alicerce.
o alicerce para as nossas colocações filosóficas e teológicas. E é nesse alicerce... Espera aí que eu vou desligar uma coisinha aqui. É esse alicerce filosófico, é esse alicerce que serve como base para as nossas colocações filosóficas e teológicas. Então, a ciência não se confunde com religião? Absolutamente errada essa colocação. Ela não só se confunde, como as implicações filosóficas e teológicas são inerentes ao conhecimento científico. Não existe ciência, principalmente ciências das nossas origens, sem implicações, fortes implicações filosóficas e teológicas sobre o que esse conhecimento traz. Então, o que a ministra fez? Você vê a fala dela, ela diz o seguinte: olha, foi o silenciamento da igreja, a igreja evangélica, que ela naquele momento representava, que permitiu que uma teoria sem evidência, sem provas, se estabelecesse na ciência. A gente foi omisso, a gente ficou quieto. A gente não exigiu da ciência as provas, as evidências. E, por não exigir, eles tomaram o lugar da ciência, tomaram o lugar do ensino. E, a partir do nosso silêncio, que uma teoria sem provas se estabeleceu. Legítimo, ela foi perfeita, foi exatamente isso que aconteceu. Foi o silenciar da sociedade como um todo, não só da igreja evangélica, mas da igreja católica, de todos nós. O silenciar da sociedade, não exigindo as provas científicas da evolução, que permitiu que a evolução se estabelecesse com uma teoria científica que hoje é anunciada como mais lei do que a lei da gravidade. Isso é um absurdo. Se a gente for olhar a história da evolução, a gente percebe o quê? Que ela foi estabelecida com provas? Absolutamente não. Darwin disse, olha, eu não tenho provas, eu não tenho... o registro fóssil parece refutar a minha teoria. Parece não, refuta mesmo. E ele disse, não, mas daqui 150 anos vão descobrir evidências no registro fóssil que vão comprovar a minha teoria. Então, o próprio Darwin sabia que o que ele estava propondo era uma interpretação da natureza sem evidências, sem provas, e que precisariam provas para corroborar o que ele estava propondo. Mas mesmo sem provas, mesmo sem evidências, essa teoria se estabeleceu. Se estabeleceu por quê? Porque exatamente como a Damares disse, porque nós fomos omissos. A igreja evangélica foi omissa, a igreja católica foi omissa, todas as religiões que percebem claramente e propagavam que havia um Deus foram omissos. A sociedade como um todo foi omissa, a ciência foi omissa. Ela estava falando como uma ministra evangélica, lógico, ela se referiu à igreja evangélica, mas todos nós fomos omissos. E uma teoria sem provas se estabeleceu na ciência, por quê? Porque a gente vivia um clima do positivismo, do iluminismo, de uma revolta contra o sobrenatural, contra o divino, e uma teoria, então, se estabeleceu nesse clima sem evidências. Então, a fala da ministra, do meu ponto de vista, foi perfeita. Ela defendeu uma interpretação filosófica, teológica, de uma teoria científica. Ela relatou uma verdade histórica. Uma teoria se estabelece sem o questionamento da sociedade. E a sociedade tem todo o direito de questionar, porque a sociedade é que financia a ciência através dos seus impostos, não é? Não é a sociedade que paga a ciência. Então, todo ser que faz parte dessa sociedade tem o direito de questionar essa teoria. E ela, como ministra evangélica, disse, nós, os evangélicos, junto com muitos outros, ficamos silenciosos, não questionamos, fomos omissos e deixamos uma teoria falida, sem provas, sem evidência, se estabelecer na ciência. Então, por isso que eu estive ontem lá, dando todo o apoio a ela, porque o que ela disse foi a mais pura verdade. E a verdade liberta, mas a verdade dói, não dói? E doeu profundo, tanto que inventaram essa história, né, de que ela estava misturando ciência com religião. Não, ela não disse, olha, teríamos que usar pressupostos religiosos para estabelecer uma teoria científica. Teríamos que partir do pressuposto que há um Deus. Não, ela não fez isso. Ela não misturou religião com ciência. Absolutamente. O que ela fez? Ela exigiu evidências. E ela disse que porque não exigimos as evidências, que a evolução se estabeleceu. Então, se confunde ciência com religião? Não, se você usa a religião como seu fundamento.
mas teorias científicas têm profundas implicações filosóficas e teológicas. Toda teoria científica tem que ser discutida à luz da filosofia e à luz da religião. Então, Einstein, por exemplo, disse assim: a ciência sem religião é manca. A religião sem ciência é cega. Pasteur disse: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Thomson disse: a verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência é que grandes são as obras do Senhor. Então, os grandes cientistas sabem claramente que ciência tem profundas implicações filosóficas e teológicas e que só há graça na ciência quando a gente faz essa discussão que ela fez. Então, perfeito. O que se tentou criar, contrário a Damares, o que a gente vê à luz da boa ciência, à luz da boa filosofia e da boa teologia, na realidade ela foi perfeita. Parabéns, Damares. Você foi 10, foi minha ministra. Por isso que a gente esteve lá. Por isso que a teoria do design inteligente, que é apartidária, ela não é nem de direita nem de esquerda. Ela não é nem Bolsonaro nem Haddad. Ela não é PT nem PSL. A teoria do design inteligente não defende Deus, não defende Alá, não defende os ETs, não defende nada. Ela defende a boa ciência. Ela defende a busca pela verdade sobre as nossas origens. E ela defende o direito de todo cidadão brasileiro de fazer as suas colocações filosóficas e teológicas sobre a ciência, principalmente quando essas colocações são perfeitas, como ela fez. Damares, parabéns. Muito bem, professor Marcos. Isso é só uma amostrinha, né? Nós temos muita coisa ainda que queremos saber do senhor. Mas aqui a minha intervenção é sobre essa ideia de que a ciência não se mistura com religião, mas quando Darwin começa a desenvolver suas pesquisas e publicar, quando ele publica A Origem das Espécies, também são publicados outros livros e também é criado o laboratório de Leipzig, na Alemanha, de psicologia experimental, dizendo que o ser humano é um mero animal treinável e que não existe alma, não existe consciência, não é? A psicologia experimental... Skinner vem trabalhar nessa perspectiva, estímulo-resposta, né? Adriano, não me interrompe. Fica feio. Ao vivo fica feio. Então, me perdi aqui. Mas então, o que eu queria dizer é que não, a ideia de que existe uma ciência neutra, porque a partir do momento que lá no nascedouro, né, dessa ideia de evolução, posta-se Deus, não existe, nós vamos trabalhar com a ideia de uma evolução totalmente materialista, e a educação agora é laica, então a educação não fala de Deus e a gente ensina sobre Deus na igreja, ensina sobre ciência na escola. Tem tudo a ver com o que a ministra falou, não tem? Olha, tudo a ver, tudo. O que está por trás dessa discussão, né, Inês e Adriano? A ciência, o construir do conhecimento científico, não pode se confundir com a religião. Então, você não pode trazer a ideia de que há um Deus para dentro da ciência e partir desse pressuposto e começar a fazer ciência. Da mesma forma que você não pode trazer a ideia de que não há um Deus, o ateísmo, e a partir desse pressuposto de que não há um Deus, fazer ciência. Isso que é errado. Errado é você partir de pressupostos filosóficos e teológicos e construir a sua ciência a partir desses pressupostos. Agora, imaginar que uma ciência que foi bem feita, que não teve pressupostos filosóficos e teológicos, e que chega numa conclusão sobre as nossas origens, do que somos, de onde viemos, aonde estamos, para onde vamos, do que é feito o ser humano e tudo mais, não tenha implicações filosóficas e teológicas, é uma infantilidade. É um sonho de uma noite de verão, né? É uma ilusão. Toda a teoria, toda a descoberta científica que fale um pouco sobre as nossas origens terá profundas implicações filosóficas e teológicas. Então, a partir do momento que Darwin disse que tinha evidências e não tinha, ele tinha apenas uma suposição. Ele mesmo fala, eu tenho duas inferências, duas suposições, não tenho dado nenhum. A partir dessa suposição, dessa inferência que Darwin fez, que só existe matéria, energia e espaço, que foram processos naturais que criaram o universo e a vida e criaram o homem, profundas implicações filosóficas e teológicas se seguiram. Nós somos meros mamíferos, meros animais, a gente não tem nenhuma importância superior nesse cosmos. Não fomos feitos à imagem e semelhança de um ser divino, não há Deus.
Aí, então, a super interessante pode publicar na sua capa: Darwin, o homem que matou Deus. A Veja pode publicar artigo e atrás de artigo chamando os evangélicos de ignorantes, fanáticos religiosos, porque creem em Deus, já que a ciência matou Deus. Isso pode. A Veja pode usar a ciência para profundas posicionamentos filosóficos e teológicos, e a nossa ministra não pode usar a ciência contrária a essas posições. Onde está a justiça nisso daí? A justiça está em deixar todo mundo, usar dados científicos para fazer as suas colocações filosóficas e teológicas. Todo mundo tem direito. Como gente, nós temos direito de interpretar a ciência à luz da nossa filosofia e da nossa teologia. E aí, o que nós temos que fazer? A gente tem que fazer boas interpretações. Então, quando a gente acha que Darwin está certo, Darwin matou Deus, está certo. Mas será que Darwin estava certo? Não, ele está errado. Hoje a gente sabe que ele não tinha evidências e que o registro fóssil não comprovava a evolução naquele tempo, continua não comprovando. Stephen Meyer acaba de publicar um livro, A Dúvida de Darwin sobre o Registro Fóssil, onde ele deixa claro que o Museu da Vida refuta Darwin e mostra evidências de que um ser inteligente fez a vida pronta. Tem esse livro aqui, o Zumbi Science, que nós estamos traduzindo agora pelo Discovery Mackenzie, diz o quê? As evidências que são oferecidas a favor da evolução já foram refutadas pela própria ciência. A evolução é uma ciência de mortos-vivos, é um zumbi science. Esse outro livro aqui, o Caixa Preta de Darwin, que a gente também já traduziu, vamos colocar ele em pé. O que acontece? Ele fala: a bioquímica moderna refutou Darwin. Darwin está morto. As evidências bioquímicas hoje comprovam que um ser inteligente fez a vida e o universo. Então, à luz da boa ciência, à luz das evidências científicas hoje, o que a gente pode ver, Inês e Adriano? Darwin morreu. As ideias de Darwin morreram. A evolução se estabeleceu sem provas e continua absolutamente sem provas. A gente varia. Há pequenas alterações, sim. Isso sofistica a vida, transforma um dinossauro em transforma um mamífero em baleia, pegou um ancestral símio comum e deu origem aos chimpanzés e aos humanos. Nós temos os chimpanzés como os nossos primos? Absolutamente não. Eu discuto isso, né, no meu livro, você já mostrou aí, né? O Fomos Planejados. Não há evidência nenhuma hoje sólida a favor da evolução. Então, voltando à ministra, ela foi perfeita. Deixa eu abrir um parênteses para fazer uma pergunta. Sobre essa ideia, já que o senhor está trabalhando, sobre essa ideia de que o design inteligente é uma pseudociência, o que é que o senhor tem a dizer acerca disso? Ô, Adriano, por que se classifica a teoria do design inteligente como pseudociência? Porque eles redefinem incorretamente a ciência. Eles dizem que a ciência é um empreendimento que tem como objetivo explicar o mundo natural através de energia, força e matéria. Uma definição totalmente errada, equivocada e subjetiva. Isso é totalmente contra uma ciência laica. Quando a gente fala que tem como objetivo explicar o mundo natural através de energia, matéria e espaço, o que ele está dizendo? A ciência é um empreendimento que tem como objetivo mostrar que o naturalismo está certo, que o ateísmo é verdadeiro. Isso que é religião. Isso que é péssima religião. É a religião do naturalismo, do ateísmo, que se estabeleceu hoje na ciência, por isso que eles estão preocupados, por isso que eles fazem tudo isso, essa contra-propaganda, essa difamação, porque eles sabem, no fundo, que a religião está onde? Na ciência hoje. Na ciência naturalista, ateia, que se nutre de recursos públicos, impostos pagos por todos nós, petistas ou bolsonaristas, da esquerda ou da direita, todos nós pagamos impostos para quê? Para que a ciência defenda uma cosmovisão, uma religião ateia, naturalista. Para que a ciência fale, o único que tem direito de fazer implicações filosóficas e teológicas sobre a ciência somos nós. A gente pode dizer que todo mundo é mamífero, pode dizer que Darwin matou Deus, pode dizer que o ser humano, os serial killers matam porque querem preservar sua espécie, que os homens são infiéis porque querem reproduzir ao máximo com um número maior de mulheres. Não é assim? A Madre Teresa de Calcutá, outro dia, queria encontrar uma vantagem evolutiva no
no seu comportamento. Então, fazer implicações filosóficas e teológicas, só nós temos o direito, é isso que eles querem, estão querendo falar. E agora, quando vem uma ministra que diz que uma teoria falida hoje domina a ciência, que ela só domina porque nós ficamos silenciosos, não exigimos as provas suficientes, vem toda essa celeuma. Que ela se envolveu numa polêmica, que ela se envolva em muito mais polêmicas dessa. Porque chegou a hora do Brasil falar basta. Basta a uma enganação, uma falácia. Basta essa ideia de que a evolução é mais lei do que a lei da gravidade não é. Basta a falácia de que não pode misturar ciência com religião quando se fala do divino. Pode misturar quando se fala contra o divino. Não pode. Não pode ser assim, né? Basta dessa ideia de que só a matéria, energia e espaço, que somos seres quaisquer, como todos os mamíferos, somos seres especiais, feitos com propósito, fomos planejados, e essa verdade precisa ser divulgada. Eles não vieram para isso? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, essa ministra está falando as verdades. As verdades nos estão libertando de uma falácia, de um engano, que é esse engano da evolução. Aí o outro ministro fala assim, porque a evolução já foi demonstrada por vários anos. E há inúmeras evidências a favor da evolução. Por que ele falou isso? Aí eu pus no meu Face. É um efeito de manada. Todo mundo acha que a evolução é uma grande verdade. Você vai na escola, o professor fala que é uma grande verdade. Você vai na aula, o professor fala que é uma grande verdade. Você abre a mídia, isto é, a super interessante, a Veja, fala que é uma grande verdade. Todo mundo ouve que é uma grande verdade. E o que a gente faz? A gente repete que é uma grande verdade. Então a gente entra naquela manada, a manada está correndo, e alguém fala assim, então, tô correndo por quê? Porque tem um bicho atrás da gente, aí você corre também. Mas aí a gente fala, tem bicho atrás da gente? Não tem. A evolução foi comprovada nos últimos anos com inúmeras evidências? Absolutamente não. Isso é falsa propaganda. Isso sim é fake news. O fake news da evolução. Porque quando a gente vai estudar, como eu fiz, eu estudo isso há 10 anos, me dedico a esse estudo da evolução, quando a teoria do design inteligente, os teóricos do design inteligente, os mais de 2.000 membros da Sociedade Brasileira do Design Inteligente sentam e avaliam a evolução, o que a gente vê? Rapaz, a gente estava enganado. Então, eu não culpo o ministro Pontes. Ele está desinformado. Ministro, estude um pouco mais. Eu acho ministro, que é isso aí. Leia o Fomos Planejados, ministro. Ministro, assista meus vídeos de todos do Design Inteligente. Ministro Marcos Pontes, eu estou fazendo um convite a você. Se informe, leia. Veja as evidências científicas, você vai descobrir que a evolução é uma falácia, que é um efeito de manada. Você repetiu o que você ouviu falar. E se você realmente investigar, você vai ver que a sua colega Damares estava certa. Foi-se estabelecido na ciência uma teoria sem provas. E ela se estabeleceu devido à nossa omissão. A gente não quer se omitir mais, né? Adriano, Inês, todos nós, convoco todos os brasileiros de bem que questionem a evolução. Que leiam e vejam se isso é verdade ou se é mentira, para depois criticar a Damares. O que vai acontecer no final? Todo mundo vai apoiá-la, tá bom? É verdade. Marcos, eu quase te interrompi aqui, né? Chamei a atenção do meu colega Adriano, mas estava assim, Marcos, me deixa falar, porque você disse algumas coisas que eu não queria perder de vista, né? Você falou mais de uma vez das implicações filosóficas e teológicas do que se diz como sendo ciência. Eu como educadora e como cientista da religião, preciso desafiar as pessoas a pensarem nas consequências morais do que se diz em ciência, não é? Então, essas consequências teológicas e filosóficas acabam tendo implicações morais muito sérias, porque uma coisa é você crer que você foi criado por um ser inteligente, que você não tem vida do mero acaso, energia, matéria e tempo, e que então essa vida tem um significado, né? A sua existência como ser humano tem um significado e você vai prestar contas sobre as suas ações. O contrário, se nós somos realmente esse resultado do acaso, da energia e do tempo, não existe nenhum significado para a vida, aí acaba que não existe certo e errado, não existe bom e mal,
porque essas inferências são aplicadas na sociedade. E aí faz diferença uma criança ser ensinada que ela foi criada por Deus e que ela é nobre, que ela tem valor, mas que ela vai prestar contas, né? Que ela é responsável pelos seus atos. E ela dizer que ela é igual a um mamíferozinho. As pessoas na sociedade não estão reagindo hoje de acordo com os pressupostos científicos equivocados. Nós não poderíamos dizer que muita violência, uso de drogas, abuso infantil, pedofilia, muitas coisas que a nossa ministra pretende combater, que isso tudo é resultado dos efeitos dessa ciência ou dessa pseudociência na sociedade, no plano moral? Absolutamente certo, Inês, o que você acabou de dizer. Concordo em número, gênero e grau. As implicações filosóficas e teológicas têm também profundas implicações morais, aos nossos valores. Então, a percepção de que somos fruto do mero acaso causou o caos da nossa sociedade. É por isso que a Universidade Presbiteriana Mackenzie, a melhor universidade do Brasil, a que realmente defende a verdade, porque tem um núcleo que estuda ciência, fé e sociedade. Por que ciência, fé e sociedade, Inês? Porque o que sabemos pela ciência tem profundas influências sobre a nossa fé e sobre a nossa sociedade. O caos que se instalou nessa sociedade, uma sociedade sem valores, sem princípios, em que cada um pode ser o que quiser, em que uma teoria de homens que muda, né? Cada geração tem uma teoria nova, a gente sabe disso. Vem agora querer estabelecer os padrões da nossa sociedade. Aí vira uma bagunça total, um samba de crioulo doido, não é? Nós vivemos um samba de crioulo doido. E aí a juventude fica perdida. O mal desse século é o suicídio. Por quê? Porque a gente não sabe mal o que é, a gente não tem mais valores, a gente não tem mais referências. Nós somos meros mamíferos, o nosso destino final é a aniquilação, então estou tendo um problema, pronto, acabou. Aí uma sociedade sem valores fica refém de valores de outros, de outras pessoas, quem tem poder. A gente vive uma democracia de valores? Não, é uma ditadura. Uma ditadura, você troca, você não tem como escapar, né? Se você vai trocar a sua impressão de que você foi feito à imagem e semelhança de Deus, você vai ter que pôr outro Deus no seu lugar. Então você não senta mais na igreja, fica ouvindo o pastor falar sobre as verdades bíblicas, mas você senta na frente da Rede Globo e fica assistindo aquelas novelas que têm como agenda a destruição da família e da sociedade e dos valores. Olha só, a gente acha que a gente se liberta quando a gente elimina os valores estabelecidos por séculos através dos preceitos judaicos cristãos, e agora a gente tem liberdade. Liberdade, você está sendo doutrinado, catequizado por um materialismo, por um ateísmo, por uma TV que que tem como agenda a destruição da família, a destruição dos valores cristãos. Baseado no quê? Numa teoria. Tudo vem da evolução, né? A gente não tem a menor dúvida contra isso. A evolução, o materialismo, que nos diz que nós somos mero acaso, não é? Poderia ser de qualquer outra forma, não poderia? Mas essa forma que está aí foi por sorte, por acaso. E baseado nessa impressão que se construiu esse caos da sociedade e que a ministra agora quer resgatar os valores, quer trazer de novo a sociedade brasileira aos valores que realmente são baseados na boa ciência. A boa ciência diz o quê? A propósito, fomos feitos por um ser inteligente, um ser totalmente poderoso, onipresente, onipotente, onisciente. E um ser que, se você coloca boa filosofia e boa teologia em cima, remete para quem? Tem várias interpretações. A minha é Deus, e o Deus bíblico, que ela defende, e eu também, com boa ciência, com boa filosofia e boa teologia. Então, Vané, Inês e Adriano, eu estive lá ontem em Brasília falando com ela, e ela colocou algumas ideias que ela tem sobre as campanhas agora, falando aí, por exemplo, sobre os adolescentes ficando grávidas, né? As adolescentes ficando grávidas nesse país, um monte de mães solteiras e tudo mais. Olha, a gente tem uma campanha nova, mostrando, não, olha, use contraceptivos, não, vale a pena você engravidar?
ter filhos antes do casamento, sem ter amor, sem ter um companheiro do seu lado. Olha só, que coisa interessante. Um novo ar, uma nova visão baseada em valores, parece que quer se estabelecer nesse país. Por isso que há tanta resistência, por isso que há tanta controvérsia, e que a gente espera que realmente isso seja sucedido. O que depender de nós, da boa ciência, a vitória chegará. Deixa eu fazer uma pergunta. Já que eles falam tanto em ciência, né, e eles questionam tanto essa perspectiva do embasamento científico, qual é o embasamento científico que o design da inteligência tem? Eu gostaria que o senhor tecesse um pouco de comentário, alguns comentários, sobre o embasamento científico do design inteligente. Como é que a gente pode pensar no design inteligente sobre o olhar da ciência, né? Quais são as provas, quais são as provas que nós temos sobre o olhar do design inteligente? Ô, Adriano, são inúmeras. E eu falo algumas delas no meu livro, mas tem vários livros, a gente está traduzindo vários no Discovery Mackenzie também, o Caixa Preta de Darwin, o Zumbi Science, A Involução de Darwin, que é o segundo livro do Michael Behe, a Ciência dos Mortos-Vivos, o Zumbi Science e tudo mais. Está querendo criar o maior número possível de literatura, bons livros, vídeos e tudo mais. Agora, quais são essas evidências resumidamente? A vida é extremamente complexa, muito mais complexa do que Darwin um dia imaginou, e ela é irredutivelmente complexa. O que quer dizer isso em bom português? Não dá para preparar a vida aos pouquinhos. É como um carro, não dá para você preparar um carro saindo andando com roda, depois colocar banco, depois colocar um volante, né? Um carro tem que ter todas as suas partes desde o início. E se você tira uma das partes essenciais de um carro, o carro não anda, sem roda, sem volante, sem banco para você sentar e tudo mais, né? Um local para você se sustentar ali. É isso que a teoria do design inteligente tem mostrado. Essa complexidade irredutível, ela não poderia surgir gradualmente, segundo Darwin. A informação da vida é um código genético, é uma informação abstrata, é um programa de computador escrito por uma mente absolutamente inteligente. A informação é zipada, é encriptada. Existem estratégias extremamente inteligentes para preservar a integridade dessa informação. Então, você troca o açúcar, ribose por desoxirribose, uracila por timina. Eu conto tudo isso nesse livro aqui, tá? Eu não convido só o ministro, mas todos a lerem. E a informação também, além da informação, nós temos a antevidência. Muitos problemas foram resolvidos de antemão. Então, eu sempre dou o exemplo da fecundação do óvulo. Vem vários espermatozoides, mas se 2 espermatozoides perfurarem um óvulo, a vida está extinta, a mãe morre e o filho morre também. Mas o cara que planejou tudo isso falou, não, eu tenho que endurecer a parede do óvulo. Então, uma cascata absolutamente incrível de processos bioquímicos, previu, olhou para o futuro e viu, vai dar problema, já providenciou de antemão a solução. Somente mentes inteligentes têm essa capacidade. Então, não se iluda que design inteligente é pseudociência, que ela não é baseada em evidências. Nós temos as provas, podem exigir. A sociedade como um todo, a igreja católica, evangélica, muçulmanos, espíritas, ateus e agnósticos, todos podem exigir, porque vocês têm esse direito. Exijam da teoria do design inteligente as evidências, nós as temos. Exijam da evolução as evidências, eles não têm. Não tem evidências no registro fóssil, não tem evidências na informação, não tem evidências no código da vida, na bioquímica da vida. Quem tem essas evidências? A teoria do design inteligente. E essa sim é a ciência. E uma ciência que mostra que há um ser de extrema inteligência que orquestrou o universo, que orquestrou a vida. Portanto, há propósito, há valores, há intenção. Você talvez vá ter que dar contas para ele um dia, não vai? Então, talvez seja melhor você agir corretamente, segundo seus princípios e seus valores. É isso que a gente quer resgatar na sociedade brasileira, não é? Isso que a Damares tem como proposta. Parece que vários dos membros desse governo têm. Então, o design inteligente apoia essas iniciativas? Sim. Porque é da direita, da esquerda? Porque é evangélico, católico, protestante, ateu? Não.
que são iniciativas baseadas em princípios científicos sólidos, com evidências. Por isso que a gente apoia essas iniciativas. Marcos, você, quando apresentou os 2 livros, você falou em evidências bioquímicas do design inteligente. Eu acho que você já mencionou alguns agora na sua fala, mas eu fiquei com essa interrogação aqui, eu queria mais. Você poderia falar de mais evidências bioquímicas da existência dessa mente inteligente? Aí esse hangout não vai acabar nunca, hein, Adriano? Pelo menos mais uma. Eu acho que é. Não, com certeza absoluta. Olha, eu escrevi o Fomos Planejados, Inês, e agora já terminei também, escrevi o 2º livro, que é Antievidência, o título é Antievidência. O caso a favor do design inteligente, através da característica mais única e peculiar de uma mente inteligente, a capacidade de prever o futuro, não é? De prever problemas futuros e resolver esses problemas de antemão. Eu posso dar vários exemplos. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, do quando a gente esqueci o nome do apêndice, lembrei. A gente tem apendicite de vez em quando, né? Aí falaram assim, nossa, o apêndice é um órgão vestigial, um bad design, sei lá, alguma coisa que está sumindo, né? É um órgão vestigial. Aquilo não tem função nenhuma, olha só. É como a evolução, evolution in action. Falaram também das amígdalas, falaram do cóccix, falaram de várias coisas que a gente teria que seriam órgãos vestigiais inúteis e que isso comprovaria a evolução. O que a gente descobriu hoje? Sobre o apêndice, por exemplo. Ele é um órgão vestigial? Inútil? Absolutamente não. Ele é essencial. Por exemplo, faz parte do nosso sistema imunológico. Segundo, quando você tem um evento, uma diarreia, por exemplo, que você está eliminando um problema, você perde praticamente toda a sua flora intestinal. Onde ela fica armazenada? No apêndice. Então, a ideia, né, evolutiva de que haveriam órgãos vestigiais caiu. Tinha uma lista de mais de 200, hoje nós não temos absolutamente nenhum. O cóccix disseram que era um vestígio de uma cauda que a gente teria compartilhado um dia com os chimpanzés. Absolutamente não. O cóccix é um osso de extrema importância, sustenta vários músculos. A amígdala é uma proteção, uma barreira contra as bactérias. Nós temos inúmeros exemplos de processos bioquímicos que defendem a vida. O sistema imunológico, o Michael Behe fala muito bem sobre esse sistema imunológico no livro A Caixa Preta de Darwin, é uma barreira bioquímica à invasão por agentes nocivos. E essa barreira bioquímica funciona de uma forma espetacular. Qualquer tipo de molécula diferente, ele vai lá e reconhece. E a gente foi estudar isso, como é que pode, né, um sistema reconhecer qualquer tipo de molécula estranha? É uma tarefa absolutamente impossível do ponto de vista bioquímico. A gente foi olhar no sistema imunológico, descobriu que o sujeito, né, que orquestrou a vida, orquestrou um sistema de proteção bioquímico de extrema inteligência, sofisticação. É magnífico o sistema biológico, baseado num conjunto imenso de processos bioquímicos, moléculas, catalisadores, enzimas, e um conjunto imenso de soldados está ali nos protegendo. E o que acontece? Ou você tem um sistema imunológico que funcione direitinho desde o início, que reconheça praticamente qualquer tipo de molécula, ou você está morto, você está extinto. Então é uma impossibilidade impossível. Nós temos evoluído lenta, gradual e sucessivamente, segundo Darwin. A bioquímica moderna mostra isso. Não é porque eu gosto do design inteligente, gosto muito, tá? Gosto demais. Mas jamais defenderia uma teoria porque eu gosto dela. A teoria é extremamente sólida do ponto de vista bioquímico, científico. É boa ciência, a ciência na sua mais pura essência. Não é essa enganação que está por aí, gente. Nós estamos enganando os nossos alunos, nós estamos enganando o povo brasileiro, nós estamos enganando a sociedade brasileira. E nesse efeito de manada, nós, sem saber, estamos repetindo uma mentira, de que isso é provado, cheio de evidências. É nada. A prova hoje está a favor do design inteligente, que um ser de extrema inteligência fez a vida, e fez lenta, gradual e sucessivamente. Olha só, né, Inês? E
Adriano, a força desse efeito de manada foi tão grande que até a própria igreja sucumbiu à evolução, não é? E temos entre nós hoje muitos que acham que Deus guiou a evolução, não é? Olha, então a evolução é verdade. Alguns comentando sobre a Damares disse assim, não, ela é equivocada, porque não há conflito entre a ciência e a religião. Deus guiou a evolução. Gente, o que é isso? Ó, eu vou dar um exemplo. Uma vez eu estava assistindo um debate no Roda Viva. Quem estava lá? Marina Silva, na época candidata a presidente do Brasil. E perguntaram para Marina Silva o seguinte, olha, presta atenção, gente, que essa daqui é boa. Marina Silva, um dia na igreja, você disse que a evolução era uma farsa e que você cria na criação por Deus. Isso é verdade? Ela tinha dito isso, tá? Num contexto religioso, sim, mas ela tinha dito uma verdade científica. Aí perguntaram para ela, ela disse o seguinte, olha, gente, eu disse aquilo num contexto religioso, mas eu creio na evolução e creio em Darwin. Ela mentiu. Ela mentiu. A partir do momento que eu escutei aquilo, eu falei assim, opa, nunca mais volto nessa pessoa. Por quê? Num contexto religioso você fala uma coisa e num contexto científico você fala outra. Ela disse uma verdade, mas ela negou a verdade que ela tinha dito. Então, o que eu peço à ministra Damares? Não diga que você falou isso no contexto religioso, Damares. Você falou isso porque você estava defendendo a verdade. Não é contexto religioso. Você falou sobre ciência. A gente deixou de exigir evidência sobre uma teoria científica falsa que se estabeleceu. Então, não é o contexto da fala, é a verdade do que se diz. Marina negou e caiu. Você viu quanto que ela teve de votos na última eleição? Por quê? Porque o povo brasileiro não aceita pessoas que não que falem e não sustentem a sua fala. Damares, sustente sua fala. Não foi no contexto religioso. Você falou a verdade. Você questionou uma teoria científica. E essa teoria científica que você questionou é falsa mesmo, tá bom? E foi a nossa missão. Sobre o seu olhar, professor, qual é a maior lacuna que Darwin deixou, né? Qual que é o maior erro dele, assim? Uma falha nítida. Eu falo isso no meu livro. Da teoria da evolução. O livro modéstia à parte, eu não devia estar falando tanto sobre ele, mas ele é muito legal, viu, gente? E foram 7 anos escrevendo o livro, e eu falo de muitas coisas. Eu não falo só de ciência, mas eu falo das implicações filosóficas e teológicas da teoria. E qual foi a grande falha de Darwin, o Adriano? Darwin viu algumas mudanças ocorrendo. Por exemplo, os bicos dos passarinhos, dos tentilhões na ilha de Galápagos, os tentilhões de Darwin. E ele viu assim, olha, poxa vida, a seca faz mudanças nas ilhas, nas condições ambientais, muda a forma do bico. Então, se a forma está mudando com essas mudanças, talvez esses processos que mudam a forma do bico criaram o bico. Talvez o processo que criou o bico criou o pássaro. Talvez o processo que criou o pássaro criou todos os pássaros, criou todas as espécies. Talvez esse processo seja a explicação para a vida. Então, o que ele fez? Ele extrapolou. Olha, a única coisa que Darwin fez foi uma extrapolação. A partir da observação de pequenas mudanças que ocorrem, já embutidas no nosso código genético, já previstas pelo designer, porque ele sabia que os organismos enfrentariam condições diferentes, ele fez uma extrapolação absolutamente inválida de que essas pequenas modificações teriam causado grandes modificações. Ainda mais, teriam causado o surgimento e o desenvolvimento da vida nesse planeta. Que de uma ameba primordial teria surgido a gente, que somos agora amebas evoluídas. Olha aí, 2 amebas evoluídas aí, uma outra ameba evoluída aqui. Isso é válido em ciência? Não. Quem extrapola, já diria o Chacrinha, se estrumbica, né? E ele errou feio. Dizem que Darwin teve a maior ideia que o homem já teve. Já teve a maior ideia equivocada que o homem já teve. O maior erro científico. Eu digo que quando a evolução cair, ela vai entrar na lista, no top das teorias equivocadas. Vai substituir a geração espontânea e vai estar em primeiro lugar. Evolução, geração espontânea e talvez o flogístico em terceiro. Foi uma extrapolação, sem evidências.
O que ele fez? Uma suposição. Talvez esse processo esteja criando a vida. Escreveu um livro. O livro foi aceito dentro daquele contexto. E procure uma única evidência científica lá, um dado, um experimento, uma comprovação teórica. Não existe. São suposições. E as suposições continuam até hoje. E cada vez faltam mais e mais dados, porque a vida está se mostrando cada vez mais complexa, mais sofisticada, com mais informação, e Darwin falha cada vez mais feio em explicá-las. O design inteligente é a melhor inferência sobre o universo e a vida. Muito bom, professor Marcos. Eu tenho duas coisas para colocar. Um testemunho da minha experiência em sala de aula, na Faculdade de Psicologia, e um pedido para o senhor. Enquanto você estava falando aí sobre os absurdos que são ditos, né, no contexto da evolução, quanta bobagem a gente ouve e tem aquilo por verdade absoluta, eu me lembrei de várias cenas em sala de aula, mas teve uma em que um professor dizia sobre esses resquícios da evolução no nosso corpo, e eu não posso nem imaginar qual era a cara que eu estava fazendo enquanto eu olhava para ele, e ele ia explicando, de repente ele olhou para mim e disse assim, se abaixou, né, veio na minha direção, eu sentado ele em pé, ele chegou perto de mim, se inclinou e disse assim, você não está acreditando em nada do que eu estou falando, não é? E eu olhei para ele com a maior simplicidade, sem planejar, porque eu não esperava aquela pergunta dele, e eu disse para ele assim, e você está? E eu desestruturei o professor com a minha pergunta. Foi muito curioso, porque quando eu perguntei se ele estava acreditando naquelas bobagens que ele estava falando, ele perdeu o rumo da aula. Acho que ele já tinha perdido com o meu olhar, né, de desinteresse, e para ele se dirigir a mim, uma aluna ali, fazia pergunta se eu estava, ou uma pergunta retórica, né? Você não está acreditando em nada do que eu estou falando. Eu perguntei, você está? A partir dali, ele mudou o rumo da aula e começou a dizer que a ciência está fundamentada em pressupostos e se nós não acreditamos nos nossos pressupostos, nós não conseguimos fazer ciência. Eu acho que isso é um pouco o que você está dizendo. A ciência tem sido estabelecida, estruturada sobre o pressuposto de que não existe Deus, sobre o pressuposto do acaso, e então as pessoas precisam acreditar no pressuposto para ir adiante fazendo ciência. Esse é o meu testemunho, né? Um dos que eu lembrei aqui durante a sua fala. O pedido que eu tenho para fazer aqui, e que talvez eu me comprometa fazendo esse pedido, é que esse material seja transformado em material para crianças, para ensino de crianças. Os pais precisam ler esse material. Os pais pensam que eles são incapazes de ajudar os seus filhos nos trabalhos escolares, porque a ciência está tão evoluída que eles não conseguem acompanhar o que o professor ensina e deixam as crianças por conta dos professores. Essa teoria do design inteligente precisa ser transformada em material para pais, para educadores de crianças e para as próprias crianças, não numa linguagem mimimi, infantilizada, mas de uma forma talvez mais resumida, alguma coisa assim. O que é que você diz sobre isso? A Inês, é um dos projetos mais importantes, talvez mais nobres do Discovery Mackenzie, é produzir esse material. Material, uma linguagem franca, clara, verdadeira. Não queremos catequizar nenhuma criança, não é? Como outro dia tinha um gibi da Mônica falando sobre a evolução. Gibi da Mônica, não é? Fazendo apologia à evolução com dados nenhum, apenas inferências. A gente quer realmente produzir um material de extrema qualidade para que possa ser utilizado na idade correta, né? Também a gente não quer catequizar, porque a evolução quer catequizar as crianças cada vez mais jovens, antes do possível, né? Então, ela está na idade correta apresentar a verdade sobre as nossas origens. A gente quer falar que o design inteligente está absolutamente certo? Não. Porque a gente, na realidade, ninguém tem certeza absoluta, ninguém tem. O que a gente quer dizer? Que as inferências, que as evidências científicas, quando avaliados, não é, à luz da boa filosofia e teologia, apontam hoje como a causa inteligente, como a melhor inferência sobre as nossas origens. Colocamos a evolução lá, sim, porque ainda é aceita pela academia, e que os alunos possam avaliar as duas e escolher a melhor. Isso nós vamos fazer, viu?
Outra coisa que você falou sobre dar aula de evolução, eu sempre falo, né, que se eu fosse professor e tivesse que dar aula de evolução, eu pedia o atestado médico. Aquele South Park, né, aquilo lá não presta, né? Mas tem um episódio lá que o professor é forçado a dar aula de evolução, ele chega lá, queridos alunos, me falaram, me disseram que eu tenho que falar de evolução. A evolução correu assim, assim, assim. Pronto, falei. É terrível. E eu entendo o dilema desse professor, porque nem ele acredita. Ele está falando alguma coisa, porque os pressupostos da ciência naturalista, ateia, preconceituosa que nós fazemos hoje, é exatamente isso. Só existe matéria, energia e espaço. A evolução é verdadeira, Darwin é absoluto. Então, quais são as opções? Ou é o materialismo, ou é o materialismo, ou é o materialismo. Qual dos três você escolhe? Não tem opção. A gente é obrigado a encontrar a menos pior teoria. A evolução é a menos pior, que encontraram dentro do pressuposto equivocado. Agora, ciência é feita com pressuposto? Não. Tem alguns pressupostos, sim. A gente vai encontrar verdades no universo, a nossa mente é confiável, tudo bem. Mas pressuposto de que a gente já sabe a verdade, quando a gente vai procurar a verdade, não. Só existe matéria, energia e espaço? Quem disse que sim? E se existir algo a mais do que matéria e espaço? E daí? E se existir? E daí? Isso vai causar algum transtorno na nossa sociedade? Nós vamos ficar religiosos, ignorantes, fanáticos e vamos destruir a ciência? Absolutamente não. Os pais da ciência, né, Inês? Todos eles, na sua imensa maioria, Pauli, Pascal, Schrödinger, Einstein, todos eles partiram, eram homens que criam em Deus. O Deus bíblico, pior ainda. Newton. E fizeram mesmo assim, olha só, pasmem, naturalistas, ateus e agnósticos, que acham que design inteligente é pseudociência, mesmo assim, crendo em Deus, foram os pais da nossa ciência. A reforma, né, Inês e Adriano, foi a que catalisou o ensino, a educação, as grandes universidades no mundo, né? Princeton, Harvard, a melhor universidade brasileira, a Presbiteriana Mackenzie, foram criados por homens missionários que vieram ao Brasil, não é? Gente que cria em Deus e gente que cria na verdade. A gente não tem medo da verdade. A verdade liberta e a verdade se estabelece por si só. A gente não precisa ficar difamando ministras, não é? Porque eu tenho um questionamento, já que o senhor colocou sobre essa questão da universidade e essa fala da doutora Inês sobre integrar o ensino, né, do criacionismo com as famílias. Né? Inteligente não é criacionismo. Oi? Não é o criacionismo. Design inteligente. Ela não gosta de... Design inteligente, integrar com as famílias, né, nas escolas, isso... alcançar as crianças. Eu fico pensando que aversão é essa implementada nas universidades federais e estaduais do Brasil? Porque quando se fala em Deus, eles têm aversão. Como é que se houver essa aversão, professor, por parte das universidades, tanto estaduais quanto federais, a perspectiva de entender que existe um ser criador? Né? Adriano, você vê a história da ciência? Você vê a história da ciência, né? Em 1859, Darwin escreve seu livro. Há um ambiente todo favorável ao positivismo, iluminismo. Aí começam a dizer que ciência é ciência, que só pode ser matéria, energia e espaço, naturalismo. O ateísmo, o marxismo, toma conta da ciência. E essa aversão ao sobrenatural passa a ser uma agenda dentro da própria academia. E essa agenda ela está sendo cultivada, implementada e estabelecida por 150 anos. 150 anos que eles estão doutrinando os nossos alunos, doutrinando os nossos professores, dentro de uma cosmovisão ateia e naturalista. E o pior, eles têm recursos públicos abundantes, né? Eles têm a sala de aula, os alunos entram lá, eles têm manhã, tarde e noite, né? Aula e após aula. A gente tem o quê? Não tem nada, né? E aí essa agenda se estabeleceu de uma forma absoluta. No Brasil, né, a gente vai nas universidades federais, eu vou dar uma palestra de design inteligente na UFMG, na Unicamp, na USP, como eu já dei algumas.
é um desastre, né? Parece que vai entrar lá o Bispo Macedo, É, o Henri Cristo. Parece que eu sou o Henri Cristo que vai falar lá, sabe? E há toda uma convulsão lá. Por quê? Porque tá entrando um herege dentro das catedrais do naturalismo para anunciar a uhum, verdade de que é um Deus. E a gente não pode deixar ele anunciar essa verdade aqui, por quê? Porque senão o efeito de manada passa, viu, Adriano? O efeito de aham, manada que leva isso. os nossos Eu jovens acho, hoje, eu eles faço esses entram lá. questionamentos para trazer à luz pessoas que estão nos acompanhando aqui. Tem muita gente que está querendo fazer algumas perguntas, né? Daqui a pouco a gente vai abrir para pelo menos duas perguntas para a gente caminhar aí, né, doutor Inês? Sim. Mas quando eu faço esses questionamentos, para trazer luz sobre essas indagações, né? Sobre essas interrogações que tanto permeiam os nossos estudantes. Eu tive experiências, tanto na Universidade de São Paulo e em outras universidades, e o que eu percebo é uma aversão, né? Eles ridicularizam, né? Todos aqueles que falam em Deus, né? Por exemplo, falar no cristianismo dentro de algumas universidades, ou por que não dizer quase todas as universidades estaduais e federais do Brasil, você é taxado como um antiquado, retrógrado, uma pessoa alienada, fora da realidade, quando na verdade eles nos acusam daquilo que na verdade eles mesmos praticam, daquilo que eles É o que mesmos eles são, né, do Adriano? que eles Eles são, não né? percebem que, na realidade, quem está iludido, quem está cegado por um naturalismo falso, que só combate o outro lado através de difamação, de censura, porque nós somos censurados, não é? É exatamente o lado deles. O que nos acusam recai sobre eles, não é? Isso, Heitor. Por isso que eu faço esse questionamento. Eu acho, doutora Inês, eu não sei se ela tem mais alguma pergunta, se tiver, Tem. vai colocar, e aí depois a gente parte para pelo menos duas perguntas de quem está nos Tá, eu acompanhando. vou Acho dar que é importante. prioridade de pergunta para as pessoas que estão nos assistindo. Nós estamos agora com 152 Não, pessoas. 52. Cento- 50, deu agora ah, ah, 53, 55, 53. 53. Eu vi um aqui, eu não sei Não, onde, né? 52. 52 pessoas Fica variando. interessadas, né? E duas pessoas querendo fazer perguntas. Tem Tem várias pessoas várias, fazendo né? perguntas, mas nós vamos abrir para duas. Eu só queria reforçar uma coisa que o Dr. Marcos acabou de falar, uns minutos atrás, sobre os reformadores, o quanto a reforma protestante contribuiu para o avanço da ciência. Isso. Então, João Calvino, que foi um dos grandes reformadores, né, que fundou a Academia de Genebra em 1559, ele dizia uma frase que tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Ele dizia que nós não podemos sequer abrir os olhos sem vermos a majestade da criação, sem ver as marcas do Criador. Mas que ao observador comum, muitas dessas marcas estão ocultas e que somente o cientista atento pode identificar, pode encontrar essas evidências da criação. Então, muito longe do que tem sido pregado por aí, que a ciência se desenvolveu, a ciência foi desenvolvida quando houve uma ruptura com a religião, quando ela se libertou da religião, a verdade é exatamente oposta a isso. A ciência moderna, ela surge por causa da religião, por um motivo religioso. Calvino dizia, vamos fazer ciência para mostrar essas evidências desse Hum, ser racional que criou todas essas coisas. Absoluto. Então, é É. fantástica essa ideia de que, assim, se esse mundo foi criado, tem que ter evidências disso. Todo mundo olha e vê É, a amplitude, a maravilha da criação, mas a gente não consegue ver senão na superfície. É o cientista que vai encontrar essas evidências na profundidade. Então, vamos fazer ciência, vamos criar universidades, vamos abrir isso, laboratórios. Você quer falar um isso. pouquinho ainda sobre isso? Quem é o autor mais citado desse planeta? Paulo. E Paulo em Romanos diz assim, porque os atributos invisíveis desse designer, né, Inês? O Uhum, seu eterno poder e a sua divindade se veem claramente nas coisas que foram criadas. uhum. Se veem claramente nas coisas que foram criadas. Então vamos criar a ciência para investigar essas coisas que foram Uau, criadas. muito bom. Então, Vamos eu fazer costumo dizer crianças assim, cientistas, né? Estão falando aqui, eu fiquei animada com um faça projeto para a educação ciência. infantil. A gente tem medo da ciência? Não, absolutamente. Foi a percepção de que havia um Deus e que a gente iria
observá-lo, os seus atributos invisíveis ainda mais pela ciência, que motivou o exercício da ciência pelo homem. E é isso exatamente que a teoria do design inteligente vem dizer, viu, Inês e Adriano? Ao fazermos ciência após 150 anos, descobrimos os seus atributos invisíveis na informação, na genética da vida, na bioquímica da vida. E o que a gente já estava maravilhado ao observar o mundo natural, a gente ficou super maravilhado, extasiado, afogado e atolado numa inteligência absurda, linda, maravilhosa, numa sofisticação imensa que nós descobrimos na caixa preta da vida, na bioquímica da vida e do universo, que eu discuto no livro também. Eu digo assim, se o homem natural já era indesculpável, quando a gente foi e abriu a caixa da vida e do universo com a ciência, a gente ficou super mega indesculpável, indesculpável ao cubo, e não reconhecer, não é, que há sinais claros, há sinais claríssimos de que uma mente inteligente fez o universo e a vida e os fez prontos, não fez lenta, devagar e gradualmente não, fez tudo pronto, talvez pelo poder da sua palavra. Amém. Chamou haja universo e houve universo, haja vida e houve vida, pelo poder da sua palavra. Outro dia eu fui numa palestra, assim, qual o mecanismo que esse designer usou? Provavelmente foi esse o mecanismo. Falou e aconteceu, o poder da sua palavra. É o mecanismo que ele usou. Ele não usou evolução, não usou seleção natural, mutações, duplicações gênicas, não usou o lento devagar, o lento e devagarinho, não. Ele usou sua palavra e pela sua palavra ele fez um universo magnífico que se revela ainda mais à luz da ciência. Amém. Dá vontade de ficar aqui. Glória a esse Criador, né? Ó, profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Nós precisamos trabalhar de fato para não sonegarmos isso para as crianças, né? As crianças têm direito a ficarem atolados nessa majestade, Inês, nessa maravilha, né? Diga. Inês, deixa eu falar outra coisa. Douglas X escreveu um livro, Undeniable, inegável. E sabe qual é a tese dele? Nós vamos traduzir esse livro também no Discovery Mackenzie. Toda criança entende que há um Deus. Toda criança entende que há um Deus. Por quê? Porque toda criança é um pequeno cientista. E toda a criança sai investigando o universo e a vida, põe o dedo na tomada, vê as assinaturas claras. Então, uma criança, quando olha para o céu, aquele céu magnífico numa noite e tal, vira para o seu pai e pergunta, pai, quem fez tudo isso? Porque ela sabe que alguém fez. Ela não pergunta o que fez tudo isso, ela fala quem fez, pai, porque o pequeno cientista, que é toda criança, e pode ser toda criança, filho de índio, filho de chinês, paquistanês, brasileiro, americano, qualquer criança nesse planeta, existem trabalhos científicos que mostram isso, entende que há um ser inteligente por trás de todas as coisas. Mas depois a gente cresce, né, Inês e Adriano, e fica bobo. Uhum. Chega na adolescência, eu não gosto desse Deus, ele é mau, ele é isso, não sei o que e tal, e começa a descambar para o ateísmo. Vê essa geração de jovens agora, a geração ateia. Por quê? Porque nós tiramos deles a percepção natural que eles tinham. A gente está trabalhando contra a percepção natural do que eles tinham. Olha só, a gente está catequizando as nossas crianças numa inverdade, numa mentira. Jovem, se você é ateu, questione novamente o seu ateísmo. E volte a ser criança, a observar o universo e a vida, e volte a concluir, perguntar para o seu pai quem fez, pai. A gente talvez não saiba exatamente quem foi, mas que alguém fez, é claro, não é? Nítido e evidente. Muito bom. Okay. Perguntas? Vamos aqui para... Tem várias pessoas que estão comentando aqui, ó, assim como tudo, a ciência foi criada para glorificar Deus, isso não é TDI e tal... Aí tem algumas pessoas que estão colocando aqui, isso não é teoria de design inteligente, é criação de me disponha a colaborar. Mas tem uma pergunta aqui que eu acho que é interessante. Desde o início, esse rapaz ele colocou, eu acho que vale a pena. Foi o Tiago Araújo. Ele colocou o seguinte: professor, explica para nós o que segundo a ciência, gerou a explosão que gerou a vida, né? Ele colocou mais ou menos assim.
o que colidiu com o quê e por que não está correto. Ele está falando da grande... Entendi perfeitamente. Ó, primeiro sobre o que se a gente está falando de teoria do design inteligente ou criacionismo. Uhum. Nós estamos falando de ciência, absolutamente ciência. Que a ciência mostra que um ser inteligente fez todas as coisas. Isso que a ciência mostra. Além disso, a ciência não vai, tá? Agora, somos seres inteligentes, racionais, com emoções e ações. E como seres inteligentes e racionais, a gente não vai só usar o dado científico. É isso que eu digo em todo lugar que eu vou. Como gente, a gente tem o pleno direito de pegar essa informação científica e interpretarmos essa informação à luz da nossa teologia e da nossa filosofia. Então, eu não sei, Adriano, Inês, ou quem está nos ouvindo, qual é a sua interpretação, mas a minha interpretação como gente é que esse ser inteligente tem um nome, que eu conheço muito bem. Ele é o Deus bíblico. É o melhor candidato, de longe. Agora, isso é criacionismo? Não. É ciência, na sua mais pura essência, que me deu a base para que, na minha filosofia e na teologia, eu interpretasse a favor de Deus. Se você quer interpretar a favor dos ETs, fique livre. Se você quiser interpretar a favor de uma inteligência etérea que permeia o universo, fique livre de fazê-lo também. Você tem todo o direito, como eu tenho direito, você, Inês, tem direito, Adriano, você tem direito, todos nós temos o direito de interpretar quem seria esse designer. Então, não é porque nós interpretamos o designer como Deus bíblico, como eu faço, que a gente está falando de criacionismo, a gente está falando de ciência. Ciência que tem profundas implicações filosóficas e teológicas. A ciência da evolução foi usada contra Deus. A ciência do design inteligente pode ser usada a favor de Deus, mas e daí? E daí? A gente quer buscar a verdade. E a gente quer saber que as implicações virão, não é certo? Agora, sobre a origem do universo, acho que ele está falando daquela grande explosão do Big Bang, né? Que um dia disseram, né, que a explosão ocorreu, o universo teve o início, eles não gostaram disso. Mas gerou uma nuvem gasosa em expansão de hidrogênio e hélio que formou o universo e a vida. Eu falo não fomos planejados, não faz o menor sentido do ponto de vista químico. Átomos de hidrogênio e hélio se expandindo contra o nada deveriam se continuar expandindo contra o nada forever and ever, que quer dizer eternamente. Agora, essa nuvem gasosa, ar, tá vendo? Ar, balança aí o ar. Gente, ar se expandindo contra o nada formou o universo estruturado, cheio de planetas, cometas, estrelas que a gente vê. Formou a vida magnífica no planeta Terra. Isso faz sentido? Não faz. Agora, por que faz sentido hoje na ciência? Porque eles falam, ó, só existe matéria, energia e espaço, a gente vai ter que usar essas forças para criar o universo. Vai ter que criar uma teoria, e criar essa teoria aí da evolução do cosmos, a evolução química, a evolução bioquímica. A menos pior. E olha que é ruim, hein? Bastante. Entendeu? Garoto, ó, não fique imaginando que uma grande explosão, uma expansão de matéria contra o nada criou o universo, não. Há os sinais claros de que alguém parece que chamou tudo isso à existência pelo poder da sua palavra e falou assim, haja planetas, haja um sistema solar, haja Terra, haja galáxias, haja meteoros, cometas. E eles passaram a existir, todos no seu lugar. E o balé da vida começou, o balé do universo começou, pela ordem, pelo comando de um ser de extrema inteligência. Ok, eu estou aprendendo muito aqui hoje. Está sendo muito agregador essa live. Mais uma pergunta? Vamos para mais uma pergunta, né? Vamos ver mais uma pergunta aqui. Tem um rapaz que ele está fazendo algumas críticas aqui. Como nós somos democráticos, né? Aqui é um ambiente democrático. Claro. Vamos ler a crítica dele, né, professor? Censura, ele diz assim, né? Esse rapaz ele está comentando aqui, é o Paulo Cruz, ele está dizendo o seguinte, design inteligente não é ciência, no máximo uma tentativa de entrar pela porta dos fundos na academia. O método científico tem suas regras. Se vocês não seguem as regras, que uma delas é a fidedignidade, a corroboração das suas afirmações. Se vocês não conseguem provar nada de que afirmam, sinto muito por vocês, mas não coloquem a culpa na academia, e sim na incompetência de vocês mesmos e, claro, na infidedignidade de suas afirmações. Agressivo ele, né? Bem agressivo. Adriano, primeiro, a ciência tem regras? A ciência tem regras? Primeira pergunta. Um dia o naturalismo disse que a regra maior da ciência é que devemos explicar o universo e a vida a partir de matéria, energia e espaço, de forças. Isso não é regra. Isso é um cabresto científico.
Uhum. Isso é colocar limites imaginários na ciência, tá bom? Então, se alguém estabeleceu regras espúrias, inválidas, regras que nunca deveriam existir na ciência. E quem Agora, as a ciência tem estabeleceu, uma né? regra. Quem é que disse que a gente só tem que explicar com matéria, energia e espaço? Isso não existe. É uma regra totalmente inválida, espúria, é um cabresto científico que nos impede de ver a verdade. Segundo, existem regras na ciência? Existe. Toda teoria tem que mostrar evidências, provas. A ciência da evolução mostrou evidências, provas? Ela fala que sim, ela propaga que sim. Você abre aí a Nature, a Science, é super interessante e tudo mais, você fala, nossa, tá cheio de evidências. Você vai olhar, não existe nenhuma, tá? Então, quem não tem evidências é a evolução. Quem está querendo entrar pela porta dos fundos da ciência é uma ciência que não, da ciência da evolução, que não tem evidências nenhuma. Nós queremos entrar pela porta da frente. A gente abre as nossas, a página da nossa teoria e convida as pessoas a procurar refutá-las. A ciência do design inteligente é a ciência na sua mais pura essência. É muito melhor a ciência do que a ciência da evolução. É a ciência verdadeira, é a ciência que põe as duas causas sobre a mesa, avalia as evidências e escolhe a melhor. Não é aquela que diz, só existe essa e vai ter que viver com ela e vai ter que aceitá-la, porque é a menos pior que a gente tem e a outra a gente não gosta. É isso que o naturalismo fala, né? A outra a gente não gosta, então vai excluir com regras espúrias. A gente vai expulsá-la da academia e tudo mais. Então, a ciência do design inteligente é pseudociência? Não, é a ciência na sua mais pura essência. Agora, se a proposta é fazer uma ciência preconceituosa, cheia de regras espúrias, uma ciência falida, que fica defendendo teoria falida só porque não gosta da outra, então a gente está fora mesmo. Desculpa, a gente não quer nem entrar. Por quê? Uma associação que a gente não quer fazer, tá? Não, mas nós somos cientistas, a gente gosta da ciência, a ciência é coisa boa, a ciência é um empreendimento humano que foi estabelecido, inclusive, por homens cristãos, a gente quer resgatar a boa ciência, quer colocar a ciência no seu bom e velho caminho, ciência que busca benefícios para a sociedade, que quer curar o câncer, que quer desenvolver tecnologias, que quer contar para o povo exatamente de onde ele veio, onde ele está, para onde ele vai. Quer moldar a sociedade com as suas inferências teológicas e filosóficas com valores, com verdades absolutas que a gente descobriu pelo exercício científico. Quer honrar o recurso público que é investido em nós. Você está pagando imposto para ser enganado? Pode. Pode, veja bem. Você está pagando imposto para defender o naturalismo, uma religião ateia? Pode. As pessoas falam assim, eu não dou dízimo na igreja, não dou oferta para pastor. Mas você contribui com seus impostos. Você contribui com seus impostos e não reclama, ainda fica achando que é bom. Para dar para o partido, para uma religião para dar ateia, para o naturalismo, o ateísmo, que tomou conta das nossas universidades hoje. Eu não tenho medo de falar isso, tá? Quer me prender? Prendam. Quer caçar meu título na Academia Brasileira de Ciência, como já tentaram? Tente. Eu não tenho problema nenhum de perdê-lo. Mas eu tenho problema é compactuar com a mentira, compactuar com o engano da população mundial e brasileira, com recursos públicos, que olha, o que eles faziam, né? Recursos públicos, para perpetuar uma mentira com regras espúrias. Estamos entrando pela porta do fundo? Não, pela porta da frente da ciência, porque é a boa ciência que está sendo defendida. E é isso que a gente quer, que os recursos públicos sejam usados para defender a boa ciência. Marcos, eu estou assim, tendo que me segurar para não te fazer um monte de perguntas, porque tem tanta coisa tão preciosa, não é, para a gente ouvir de você. É um assunto inesgotável, né, Inês? Eu vou permitir mais uma aqui. Eu assisti uma palestra sua uma vez sobre a vida, e você disse que existem dois grandes milagres, que são dois atos de fé, né? Na verdade, acho que é isso. Me corrija, por favor. Dois atos de fé dos evolucionistas. Eles precisam acreditar em dois grandes milagres para continuar fazendo ciência. Um grande milagre é acreditar que do nada surgiu alguma coisa, uma matéria inanimada, e o segundo milagre, o segundo grande ato de fé é acreditar que esse alguma coisa que surgiu por acaso, essa matéria se tornou vida, e você fala da complexidade da vida, e você fala do Luca. Quem é esse Luca? Essa célula viva, inicial, que ela não é nada simples, né? Você fala que não existe célula viva simples. A célula, para ser viva, ela já é extremamente complexa, e você chama isso de Luca. Quem é o Luca? O que é o Luca? Inês,
milagres, né? Vamos falar de milagres? Eu creio em milagres. Eu acho que você também crê em milagres, o Adriano também crê em milagres. Eu também creio em milagres. Mas eu creio em milagres porque eu sei que existe um ser capaz de fazê-los. Eu não creio em milagres porque eu creio em milagres, então eu sou um ser que sai por aí crendo em milagres. Eu creio em milagres porque alguém chegou um dia nesse planeta e andou sobre as águas, chamou Lázaro para fora depois de 4 dias, subiu aos céus. Ele deu provas de que ele fazia milagres. E aí, quando ele fala que ele fez o universo pronto e a vida pronta pelo poder da sua palavra, e quando eu vejo ele falando assim, Lázaro, sai para fora, e o poder da sua palavra ressuscita um morto que cheirava mal há 4 dias, totalmente decomposto, eu falo, poxa, ele tem poder na sua palavra. Então, eu creio em milagres com santos capazes de fazerem esses milagres. E que já deram provas e evidências. Jesus é mais histórico do que Napoleão. Entendeu? E os seus atos foram testemunhados por muitos, muitos. Então, se eu tenho que entender que um fato histórico é história e basear em evidências históricas, eu tenho que entender que esses milagres foram feitos. E entendo que é um ser capaz de fazer milagres. Agora, a evolução crê em milagres? Também. Mas quem fez esse milagre? Ninguém. Crer em milagres e milagres sem santo, sem nenhuma evidência de que haveria alguém capaz de fazê-los. Então, que você deu a ideia do início do universo, eles têm que crer que o nada, porque não existia nada, pegou o nada, porque não existia nada, do nada para nada, e pegou esse nada e fez o tudo. Agora, quem fez isso? Nada, nada, porque não existia nada, não existia matéria, nem energia, nem espaço. Nada. O nada, porque só existe matéria, energia e espaço. Só existe matéria, energia e espaço, segundo o naturalismo. No início não tinha matéria, não tinha espaço, não tinha energia, então não tinha nada. Nada que eles acreditam existia no início. E agora, o nada, porque só existem 3 coisas e nada existiam naquele momento, pega o nada, do nada para o nada e faz o tudo. Milagre sem santo. Aí chega naquela sopa primordial, tem lá o quê? Algumas moléculas primordiais. Aí aquelas moléculas têm que formar todas as biomoléculas da vida para se juntar numa célula. A gente sabe hoje, por leis químicas, que a termodinâmica, que o ΔG, a energia livre de Gibbs, os processos, as reações laterais proíbem as reações químicas naquela lama, na sopa primordial. As reações são proibidas pela química, pelas leis da química. A gente sabe disso hoje, a gente discute isso no livro. Kelson Mota deve estar nos ouvindo aí, né? Vai escrever um capítulo para a coletânea brasileira do design inteligente que a gente está preparando. Mais de 25 cientistas brasileiros vão escrever capítulos sobre as evidências do design inteligente. A gente vai mandar uma cópia para Damares. Ontem a Damares prometeu que vai estar abrindo. Não sei se eu posso falar, Damares, mas eu vou falar, tá bom? Você prometeu, então eu vou cobrar. Ela vai estar na abertura do 2º Congresso Brasileiro do Design Inteligente, aqui no Mackenzie Campinas, onde a gente vai ter mais de 500 cientistas brasileiros. Essas evidências todas, né, mostram o quê? Que naquela sopa primordial não haveria vida nunca, mas o cara crê em milagres que vão contra essas forças naturais. E sem ninguém ali que seja capaz de violar essas leis, porque não existe nada além do que as forças naturais. As forças naturais impedem e ele crê que a força natural que impede aquele processo gerou aquele processo. Pode! E eu que sou irracional, eu que sou pseudocientista, eu que creio no impossível, gente, as forças impedem. Você está crendo nas forças que geraram uma coisa que as próprias forças impediriam-nas de fazê-lo. Então, veja só, né? Quem está com a razão, né, Inês e Adriano? Quem navega no racional? Quem tem uma fé baseada em evidências? E quem crê? Eu costumo dizer que o evolucionista tem um tipo de fé que eu não gosto de ter. Fé no impossível, fé no irracional. Fé sem evidências, fé sem provas. Eu tenho uma fé extremamente alicerçada na boa ciência, na razão. Uma fé alicerçada em alguém que se fez homem, esteve entre nós, né? Deu evidências de que ele é. Então, a minha interpretação filosófica e teológica, que tenho a liberdade de fazer, de que o designer é o Deus e o Deus bíblico, é baseada em boa filosofia, boa teologia, em provas, em milagres feitos por um ser que deu evidências de que ele é capaz de fazê-lo. E o Luca?
ao Luca. O Luca é o primeiro ser, né? Aquele ser, aquela meba primordial que teria dado origem a todas as diferentes formas de vida nesse planeta. É um ser ilusório, imaginário, que um dia ousaram propor que existiu nesse planeta. O Luca existiu nunca. É o Last Universal Common Ancestor, né? Eu brinco no livro, eu chamo de Luquinha. Luquinha é um ser imaginário. É uma ilusão. É a Deus é meba um delírio? primordial. Deus é um delírio? Delírio é crer na evolução química, na evolução bioquímica. Então Delírio é tá, crer nesse mas Luca que um dia por existiu. favor, eu queria que você explicasse um pouquinho isso que você está falando. Porque você disse que para que existisse essa célula primordial, essa primeira célula, ela teria que ter, acho que 17 componentes para preservar a vida. Eu não sou uma boa aluna, né? Esqueci a sua aula já. Ney, Fala um eu tenho pouquinho um disso. capítulo todo sobre isso no livro, né? Ah, Esse Luca teria que ter, para existir como vida, a vida não é coisa de amador, é coisa de profissional. E uhum, com um profissional extremamente competente. Então, vida não se estabelece com pouca coisa. Vida exige uma quantidade imensa de pré-requisitos. A vida precisa se autossustentar, ela precisa se proteger de invasores, ela precisa ter uma barreira que impeça a entrada desses invasores, ela precisa gerar energia interna, ela precisa ter todos os seus nutrientes, ela precisa se reproduzir. Então, vida é coisa de profissional. Muitas características teriam que estar presentes desde o início. A vida precisa de ribossomos para produzir energia, os ribossomos deveriam estar lá. ATP sintase para produzir energia, a ATP sintase, a usina de produção de energia da vida deveria estar lá. Ela precisa de DNA, o DNA já deveria estar lá. Máquinas de copiar e reparar os defeitos do DNA. Ou seja, a vida precisa praticamente tudo que a gente vê na vida hoje. Ou seja, a vida foi feita pronta por um ser de extrema inteligência que colocou tudo lá para fazer, para rodar. O resto é ilusão, pseudociência, fake news. É grande. uma suposição equivocada que um dia tiveram, que chegou a hora da gente retirar isso daí, substituir pela boa ciência, a ciência do design inteligente, que vai se estabelecer como um novo paradigma das nossas origens, queiramos ou não. Né? Quem viver, verá. Uau, acho que terminamos com chave de ouro, não é? Eu quero estudar muito mais essa complexidade irredutível da célula viva, da primeira célula viva, se ela existisse. Isso é esmagador, né? Uma verdade irrefutável, né? Não daria para um grãozinho de areia, de repente, se transformar numa coisinha um pouquinho viva e ficando viva, cada vez mais viva, né? É um grande milagre que ninguém conseguiu explicar. Mas nós sabemos de onde vem, né? Esse milagre do criar todas as coisas para sua própria glória, né? O haja e tudo se fez e depois o façamos, né? Deus criou todas as coisas pelo poder da palavra e a Bíblia diz que ele criou o ser humano com as suas próprias mãos, né? A sua imagem e semelhança. Estamos nós aqui com essa responsabilidade de vivermos como seres criados à imagem e semelhança de Deus, ou vivermos como, qual é aqui a palavra mesmo? Ameba embrionária evoluída. Nós precisamos trabalhar bastante para transformar a sociedade, né, de um contexto para o outro. Com certeza. Acho que nós podemos partir para o final. Adriano, tem uma pessoa pergunta? aqui, depois dessa eu prometo que nós encerramos, professor. Esse rapaz, eu acho que ele acompanha, né? Porque eu não sei, mas desde o início que ele tá aqui pedindo para fazer um questionamento ao vivo. Ele quer interagir com o senhor. O nome dele é o Heitor de Jesus Mota. Heitor de Jesus Mota. Ele está fazendo o seguinte: deixa eu fazer um comentário ao Marcos ao vivo. Faça, Heitor. Pode fazer. Faça agora. Está tendo a oportunidade de falar com o professor agora, nesse momento. Enquanto ele está escrevendo lá, eu vou dando minhas considerações aqui, né? Para mim foi um momento ímpar, está sendo um momento ímpar, muito agregador. Eu tenho muito que aprender sobre o TDI, né? Teoria do Design Inteligente. Tenho muito que aprender, desenvolver. Tenho o desejo de crescer muito no que diz respeito ao conhecimento do design inteligente. Queria, desde já, agradecê-lo, agradecer ao senhor, agradecer à doutora Inês Borges também, que se prontificaram a estarmos aqui juntos
nessa live, quase 2 horas. Eu disse à doutora Inês ontem, quando estávamos falando à noite, pensando, né, sobre como se daria isso, como é que se daria essa live. Eu disse, olha, doutora Inês, depois de começar, não tem hora para acabar. Os assuntos vão surgindo, as ideias, os questionamentos vão surgindo. Então, agradecer por você, Marcos, ser uma voz hoje no Brasil, uma voz que tem alcançado vários corações, tem alcançado academias, alcançado pessoas, e que não tem se calado, né? E eu gostei de uma fala tua quando você disse assim, não, se quiserem caçar meu título lá na academia, podem caçar, né? Como já tentaram caçar e não conseguiram, né? Então, aliar a tua competência, né, a esse discurso embasado, coeso, né, um discurso estruturado, não um discurso vazio. Então, eu gostaria de parabenizar e te agradecer por ser essa voz agregadora no Brasil. Ô, Adriano, deixa eu, antes de responder a pergunta aí na nosso ouvinte, Pode falar. Dizer o seguinte, a Sociedade Brasileira do Design Inteligente vai soltar em breve agora um comunicado sobre a fala da Damares. A gente vai deixar bem claro que o que a sociedade defende é a liberdade das pessoas de fazerem as suas colocações filosóficas e teológicas e principalmente questionarem sobre validades de teorias científicas. Então, acompanha aí, a gente vai pôr no site da nossa sociedade. Claro. Segundo, queria convidar a todos, se você gostou da proposta da teoria do design inteligente, de fomentar o debate, www.tdibrasil.com, a nossa sociedade, filie-se. Venha ser mais um maluco, beleza, um herege aí, defendendo a verdade. Eu acho que vale a pena você apresentar também, seu livro também, né? Não deixa de adquirir o Fomos Planejados, tá bom? Está disponível na editora Mackenzie, na Amazon, e é um grande investimento, a gente tem 500 páginas ali. Qual é a nossa intenção? Divulgar a verdade. O Discovery Mackenzie é o núcleo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, tem várias atividades programadas para esse ano, a gente está crescendo muito, muita coisa, a gente vai fazer vídeos, vai fazer conferências, o segundo TDI Brasil, que a gente vai ter lá a Damares abrindo a cerimônia de abertura e tudo mais. Então, acompanhe as atividades do Discovery Mackenzie também, tem muita coisa pela frente. Essa é a nossa intenção, é defender a verdade que liberta. E a gente quer que a ciência se liberte de uma teoria equivocada que um dia disse que era mais lei do que a lei da gravidade e que se mostra nu, sem dados, sem evidências, tá bom? Então, venha fazer com a gente o bom debate, venha participar do design inteligente, venha defender o embate de teorias científicas, que a verdade prevaleça nesse país. É por isso que a gente esteve do lado da Damares, porque ela quer defender a verdade, independente de partidos, de posições filosóficas e teológicas, e é exatamente o que a TDI quer também, tá bom? Agora, tem uma pergunta, depois a doutora Inês vai dar as considerações. Tem a pergunta do do rapaz. Heitor, Sou professor de Heitor de Jesus Mota, aquele que desde o início estava querendo lhe fazer uma pergunta ao vivo. Ele fez aqui, tá? Vou ler agora. Sou professor de biologia e membro do TDI. Gostaria de deixar claro que a evolução é uma disciplina, não uma teoria. É alteração nas frequências alélicas ao longo das gerações, o que gera as pequenas mudanças, que não gera novas espécies. O erro de Darwin, acho que se confunde evolução. A disciplina com evolucionismo, a teoria. Ele escreveu mais ou menos assim. Não sei se eu conseguiu compreender o que ele falou. Entendi perfeitamente o que o professor quis dizer e concordo com ele. A biologia, a evolução, sim, ocorre mudanças, alterações, adaptações. E exatamente isso que o professor disse, eu concordo plenamente. A gente discorda, né, em relação ao evolucionismo, que é mais um dogma, é uma posição filosófica, é que essas pequenas alterações poderiam ter sofisticado a vida, que essas pequenas alterações poderiam ter transformado um dinossauro em canário, e poderia ter transformado aquela ameba evoluída, aquela ameba nas amebas evoluídas que somos nós. Essas modificações já são pré-embutidas no nosso código genético, através do overlapping genético, do splicing alternativo. A vida foi feita para se adaptar e se moldar às novas condições ambientais. Então, se a evolução tem um valor, tem.
em desvendar os mecanismos pré-estabelecidos pelo designer para fazer com que a vida se modifique e se adapte ao meio ambiente, mas dentro das suas espécies, não a espécie da biologia, mas dos tipos básicos. Gerar Então, uma nova se um espécie. dia a gente precisar de uma asa para voar, a gente está extinto, jamais um ser humano vai criar asa. Se um dia, né, você precisar de um novo órgão para sobreviver, a gente está extinto. Agora, se você precisar de modificações e variações, isso já está pré-embutido no seu código genético. Então, a biologia evolutiva tem seu valor? Tem. Quando ela realmente estuda a verdade, como que os organismos se adaptam, apresentam variações e como que a maquinaria da vida foi pré-estabelecida para que essas alterações funcionem. O erro de Darwin e o erro dos biólogos evolucionistas hoje é extrapolar o poder desses mecanismos. O Darwin disse um dia, não vejo limites ao poder da evolução através de variações e seleção natural. Ou seja, poderes ilimitados foram assumidos por Darwin. E o que a gente descobriu hoje? Que o poder é limitadinho, varia, você muda a cor da pele, você tem alterações no cabelo, você tem alguns processos bioquímicos que são ligados e desligados, sim, mas jamais você transformaria, repito, não é? Um dinossauro em canário por um processo evolutivo, uma ameba em todas as diferentes formas de vida. Os tipos básicos foram estabelecidos nesse planeta e foram estabelecidos prontos por uma mente inteligente. O nada que gerou tudo. Ok, doutor. Então, vamos para as considerações finais, Isso, né? vamos. Eu quero agradecer. Tem uma lista de agradecimentos aqui. Eu estou sem minha assessoria de cerimonial aqui para saber em que ordem que eu faria os agradecimentos, né? O que é primeiro e o que é por último. Então, eu vou aqui no meu achômetro mesmo. Quero agradecer, primeiramente, à Rede Globo, porque foi a Rede Globo que permitiu que nós estivéssemos aqui Não discutindo existe propaganda isso hoje, ruim, viu, Inês? Não existe Oi. propaganda ruim quando se defende a verdade. O Bolsonaro ganhou por causa disso, o cara falando um monte de verdade dele e ele ganhou a eleição. Então, ó, critique Rede Globo. Foi aquela reportagem e o início mentiras, não vai criticar quem está falando a verdade, que quem está são vocês. O início infeliz dizendo a ministra Damares se envolveu mais uma vez numa controvérsia. O início daquilo me deixou tão irritada, que achei aquilo tão desleal, achei aquilo tão mentiroso e a minha indignação se transformou depois, né, com uma ligação do Adriano, dizendo, Inês, você viu aquilo lá? A gente deveria pensar em alguma coisa. E, bom, estamos aqui, né? 2 horas falando do design inteligente por causa, né, de uma notícia mentirosa, tendenciosa. Então, muito obrigada, Rede Globo, muito obrigada, Bonner, muito obrigada quem redigiu aquela nota que... Obrigada a quem redigiu o texto que ele leu em cadeia nacional. Nós só sugerimos que da próxima vez que for falar de ciência, chame o Dr. Marcos Eberlin para ter um contraponto, para não ficarem caminhando com a manada, né? Querem falar de ciência, chame quem sabe fazer ciência mesmo. Então, muito obrigada. Quero agradecer o Adriano por ter tido a ideia e pela equipe dele lá, que rapidamente fez a arte. E obrigada de todo o coração, Marcos, por esse esforço. Muito obrigada à nossa ministra Damares Alves por estar dizendo a verdade num contexto, num país que parece muito o que o texto de Isaías diz, que é a verdade sumiu e a justiça anda perambulando pelas praças. O profeta Isaías diz isso. O profeta Isaías diz, ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que põem o amargo por doce, o doce por amargo, eles irão de mal a pior. O texto de Isaías é mais atual do que nunca. Eu leio alguns capítulos de Isaías e parece que eu estou lendo um jornal, né? A gente está vendo o que está escrito lá, acontecendo agora, o jornal do dia. Inclusive, o capítulo 3 do livro de Isaías faz umas profecias assim, de crianças dominando sobre os anciãos, o nobre sendo ridicularizado pelo vil, né? O vil tendo prepotência sobre o nobre, coisas preciosas. Então, agradecemos a nossa ministra por
por estar lá, firme, defendendo a verdade, crendo na verdade e, e nos permitindo, de alguma forma, darmos a nossa contribuição. Estou falando aqui como consultora educacional, que eu sou, e também como presidente da Andapef. Eu sou presidente de uma associação que está nascendo agora, tomando forma jurídica agora, a Associação Nacional de Defesa e Apoio aos Pais na Educação dos Filhos, Andapef. Nós temos uma página www.andapef.org e uma página que precisa ser alimentada, vamos nos dedicar mais a cuidar disso. E o nosso foco, acho que por isso que eu disse para o Marcos, se eu falar em trazer esses livros para a linguagem infantil, já estou me comprometendo, porque já sei que eu tenho responsabilidade em contribuir para a produção desses materiais. Nosso foco é ajudar as famílias a discernirem a sua responsabilidade, assumirem o seu papel, o papel que foi entregue ao Estado, a ideia de que a educação é responsabilidade do Estado e não da família e da igreja. Essa é uma ideia que surgiu muito junto, muito próximo com a ideia de que tudo é material, tudo é matéria, e aí nós precisamos educar as crianças para isso, para acreditarem nisso, deixe família e igreja fora do processo educacional. A Andapef nasce para revisitar essas ideias e para levar os pais a entenderem a sua responsabilidade e o seu dever de educar os filhos. Não é só o seu direito de educar os filhos, mas o seu dever. O dever de fiscalizar o livro didático, dever de supervisionar os desenhos animados, de ver o que a escola está ensinando. Os pais precisam serem sensibilizados para isso e capacitados para isso. A Andapef está nascendo com essa responsabilidade. Eu tenho escrito livros sobre educação e traduzido livros sobre educação. Ele está pedindo um tempinho lá. Não, tudo bem. Não, pode continuar. Eu já depois que ela voltar agradeceu, o senhor vai, Tá. não, Não, peraí, ficar por último, porque depois eu tenho um agradecimento também. Tá, só para terminar, então, falar do nosso comercial aqui, né? O Marcos teve que sair um minutinho. Então, vamos falar Eu tenho um livro chamado Educação para a Integridade, que é uma abordagem acadêmica, próxima da educação laica. Falar em filha lá, a filha dele, você vai aí! Muito bom. É um cachorro? É o lobinho. É o lobinho e a filhinha. O lobinho e a filhinha, muito bom. Muito bom, bem-vindos à Andapef. Então, alguns livros que eu não vou falar mais do livro, né? Falei de Educação para a Integridade, uma sugestão, está lá no site www.inesborges.com.br. E eu tenho traduzido livros na área de educação e governo. Precisamos entender essa relação entre educação e governo. Não existe possibilidade de uma filosofia de educação que não tenha por trás uma filosofia de governo, né? Então, estamos aí como educadores, como pesquisadores, tradutores e trabalhando em equipe agora com essa pessoa maravilhosa que é o Marcos. Parabéns pela família linda. Marcos agora é meu vizinho, está em São Paulo, mora aqui perto de mim, aqui perto da Universidade Mackenzie. Muito obrigada por tudo, muito obrigada. Foi um ótimo período, uma ótima manhã, esse tempo muito enriquecedor. Adriano. Eu vou agradecer e por fim o senhor termina, né? Como sempre. Olha lá, essa daí foi a que ganhou o prêmio lá nos Estados Unidos, não? Não, essa é a Elizabeth, minha esposa. Tá. Porque eu estou vendo de longe. Deixa eu falar, eu queria agradecer mais uma vez, queria agradecer a Luciana e o Cláudio, que fazem parte do movimento, e eu falo aqui em nome do MPA. O que é que seria o MPA? Movimento Psicólogos em Ação, que é um movimento hoje a nível de Brasil, e é uma frente contra o Conselho Federal de Psicologia, que hoje se tornou um conselho partidário ideológico, que nada tem a ver com a ciência, né? Eles se tornaram braço de partidos políticos e, detalhe, com viés de esquerda. Então a gente tem uma perspectiva de despartidarizar o Conselho Federal e eu hoje, junto com a Deus, a Ângela Justino e outros, coordenamos o movimento Psicólogos em Ação, né? Então falo em nome desses, e inclusive está sendo transmitido pela página do movimento Psicólogos em Ação, e a Luciana e o Cláudio que fizeram a arte, que fizeram aquelas edições que nós tanto pedimos, né? Então eu gostaria de agradecê-los, agradecer a todos os psicólogos aí do Brasil, que alguns nos acompanharam. Gostaria de agradecer ao professor. Obrigado, professor. Obrigado, Globo. Obrigado, Globo,
por ter nos incentivado a estar aqui com o professor, com a doutora Inês, nos manifestando, nos posicionando, né? E sendo também uma voz, ou vozes, né? Que representamos aqui através dessa live. Então, agradeço e comprem o livro Fomos Planejados. Adquiram, que isso aqui é uma relíquia, já vai na 4ª edição. Com o senhor, professor. Um privilégio imenso falar com vocês. Acho que foram 2 horas aí de esclarecimento da verdade, não é? E que essa verdade cada vez mais prevaleça no nosso país. Cada vez mais homens de coragem se levantem. E mulheres também. Falando aqui numa metáfora, cabras macho que nem a nossa ministra. Tá bom? Aí é uma metáfora, tá? Cabra macho que nem a ministra. Que possam levantar esses assuntos polêmicos para que a gente discuta e esclareça e que a verdade no final prevaleça. Onde pode se encontrar o livro, professor? Estão perguntando aqui. Na Amazon, na editora Mackenzie, põe lá, Fomos Planejados, editora Mackenzie, Amazon, você encontra, tá bom? Ok. Maravilha. Um abraço a todos, hein? Obrigada. Um abraço. Deus abençoe. Excelente dia, pessoal. Tchau, tchau. Vocês também.